a gente quebrou em 2015 e as meninas não gostam muito, não gostavam muito que eu falava quebrou, porque fica parecendo tipo assim, saiu devendo, não é nada disso, mas a empresa não se pagava mais. No vermelho, assim, a gente deixou de pagar o nosso plano de saúde para pagar o plano de saúde da equipe. Então, de uma hora para outra, a gente se viu com um faturamento reduzido pela metade. A gente desesperou, falou, não, a gente vai ter que fechar as portas, não tem como, o que que a gente faz? Já está diferente. Toda vez que vocês enxergam esse balcão, essa coisa diferenciada, é porque eu não tenho uma convidada, é porque eu tenho 2 convidadas. Lá o meu cantinho ele é apertadinho, quem já foi sabe, quem vem no evento presencial do Café com Joia presencial, já vai lá, já tira foto, já vê. E aí eu preciso roubar essa sacanagem, né? Mas eu preciso pegar, compartilhar do estúdio do senhor meu marido pra poder receber mais pessoas. E hoje eu tenho 2 maravilhosas aqui comigo. Eu tava brincando que é a dupla dinâmica, né? Que é D e D, que é a Dani e a Débora. São 2 mulheres maravilhosas que entraram na minha vida por uma outra amiga que foi a Rô. E a Rô falou assim, Dé, você vem aqui, vem conhecer a Fabi. E aí a gente conheceu, eu amei. E aí a Dé trouxe a Dani. E agora tá todo mundo junto aqui nessa coisa maravilhosa. E são 2 maravilhosas que estão hoje aqui pra inspirar vocês. Mas a gente gosta de inspirar, mas a gente também gosta de trazer parte técnica. Então são pessoas que são expert em coisas que elas fazem. E vocês vão saber disso hoje. Então eu quero que vocês me ajudem a receber com muito carinho o nosso Café com Joia presencial. Meninas, sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui. Prazer. Vieram de longe. Uma honra. De longe. Vai 1 horinha de voo. Dani. Eu, né? A A Débora Dani já tá aqui em São Paulo. A Dani tá eu quase. vim de BH. Pois é, né? Se dependesse da Débora, Meu já tava aqui há sonho. muito tempo. Mas 2 mineiras. 2 mineiras. Então, assim, muita gente boa, porque não tem como. Gente, eu nunca na minha vida conheci um mineiro Não tem. mais ou menos, assim. Não tem como. É sempre muito gente boa, É né? muito gente boa. É sempre com um sorriso no rosto. É sempre mais... Sabe assim, calma, vai dar tudo certo. O que acontece em Minas? Que todo mundo é assim, gente. Eu acho que é por isso que eu não venho pra cá, porque eu sinto falta. Quando eu tô aqui, eu sempre sinto falta dessa coisa do mineiro de... ao mesmo tempo de ter o cuidado, né? Essa coisa da desconfiança que a gente fala, mas de entender que tá tudo no lugar certo, na hora certa, e vai dar tudo certo. Então... eu gosto muito de morar lá também por conta disso, assim, dessa cultura. Mas Agora, pra fazer negócio aqui é muito melhor. É verdade. Não tem Ou é jeito. mais acelerado, né? É mais acelerado e em Minas, assim, você precisa tomar um café, você precisa comer um pão de queijo. Aqui você pode resolver tudo pelo WhatsApp. Você resolve, você vende pelo WhatsApp, resolve pelo WhatsApp. Aqui, uma coisa que, né, eu tô aqui há 8 anos, e aí quando eu vim assumir a nossa empresa, na época... em 2015 a gente quebrou, a gente é sócia há 16 anos, e aí a gente fala que foi a tempestade perfeita, né, no Brasil. Então, uma das principais alavancas do Brasil é a construção civil, que é o nosso mercado. Então, a construção civil sofreu muito, 2014 para 2015, foi a época até do impeachment e tudo. E aí, além disso, então a gente teve construtoras que quebraram, além disso, os clientes, pessoas físicas, não tinham condição de crédito, o governo não emprestava mais, juros altos, enfim. A tempestade perfeita, uma das coisas que a gente fez foi ter vindo atender em São Paulo. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu imaginei assim, em São Paulo tem muito profissional, tem muita gente boa e tal, e aí... eu acho que justamente esse jeitinho mineiro que nos fez conquistar o mercado. E por outro lado, eu fiquei assustada de tipo, nossa, mas é rápido assim? Tipo, você senta com a pessoa, olha aqui, o meu preço é tanto, você resolve essa dor, então tá bom, então amanhã a gente começa a trabalhar. Lá em Minas, era assim, meses de negociação. O pão de queijo, você é filho de quem? Pergunta. Se não tem pão de queijo, não tem negociação, Não né? tem. Mas me conta uma coisa, vocês são amigas desde os 7 anos de idade? Desde os 7 Escola. anos. Desde a escola. Segunda série. Vocês fizeram faculdade? Mas Sim, cada uma fez Cada uma uma. fez uma coisa fez uma diferente. coisa O que vocês diferente. fizeram? Eu fiz direito. Eu fiz relações internacionais. Nossa, por quê? Não tem nada a ver. Nada a ver. Gente, não façam. Ela queria A ser gente vai ser diplomata. cancelada, calma. Faça, mas se for pra você, entendeu? E Você queria ser onde diplomata. vocês se encontraram pra começar a empreender juntas? Tá, eu começo? Pode falar. Por quê? Por que empreender? Porque assim, vamos já começar nessa parte
de negócio, mas a gente vai achar muita coisa aí nesse buraco todo, porque muitas pessoas têm dúvidas de quando o momento de eu ter alguém do meu lado. Uhum. Então, como que foi esse momento de vocês entenderem, eu preciso de você, uma olhando pra outra, e falou assim, vamos começar a empreender, e vocês já começaram empreendendo no que vocês fazem hoje? Sim, mas fui eu, na verdade, que precisei da Dani. Então vai, me conta. Deixa eu contar rapidinho, e aí ela conta a parte dela. Eu fiz relações internacionais porque eu queria ser diplomata. Então, eu queria fazer o concurso do Rio Branco e queria ser embaixador e tal. Aconteceu que na minha monografia eu comecei a ter contato com essa carreira e vi que não era esse o caminho que eu queria. E assim, sou filha de funcionária pública, então achei que era esse o caminho também de ser funcionário público. Enfim, o meu padrasto, que hoje não tá mais aqui, na época tinha se aposentado na Caixa, minha mãe também aposentada da Caixa. E aí, ele falou, Débora, enquanto você tá aí estudando e tal, eu tava meio sem saber o que eu fazia, você não quer ir trabalhar comigo? Eu abri uma consultoria de crédito, porque como ele trabalhou 30 anos com isso na Caixa, quando ele saiu, chamaram ele pra fazer isso. Eu falei, tá bom. E aí, eu cheguei lá, era uma salinha em cima do supermercado, numa cidade que é do lado de BH, uma cidade pequena, uns 30 mil habitantes. Tinha uma pessoa na salinha. E não devia faturar, sei lá, 10 mil reais por mês. Era um negócio, tipo, minúsculo. E aí, ele, muito empreendedor, visionário, começou a abrir outras coisas, outros negócios. E eu falei, gente, eles tinham mudado pra lá porque eles tinham se aposentado. Eu falei, eu preciso voltar pra BH. BH era minha vida. A vida inteira eu morei em BH. E aí, eu fui e falei pra ele, olha, eu preciso voltar. Ele falou, eu não vou voltar, eu vim pra cá pra ficar mais tranquilo, eu não vou voltar pra BH. Mas se você quiser ir pra BH, arruma 3 clientes. Aliás, arruma um cliente e eu te ajudo a montar o escritório lá. Falei, tá bom. Aí eu consegui 3 clientes. Alguém que precisava de crédito imobiliário. Uma construtora. Tá. Uma construtora que precisava que a gente tratasse os clientes pessoas físicas, a carteira de clientes deles. Então você já começou vendendo B2B. B2B. Só que eu fui aprender a vender no B2C. Tem 16 anos que eu vendia B2B. Isso há 16 anos. Então, eu tinha 22 anos. Eu era uma criança, né? E aí, consegui. E eu consegui 3 clientes. Aí, na hora que eu consegui 3 clientes, ele falou, beleza, pode ir, mas eu não vou junto com você. Eu falei... E, assim, foi bom, deu certo, mas e agora, né? Aí, eu liguei pra Dani. E vocês estavam super amigas ainda? Continuava super em contato? Sim, a gente nunca perdeu contato. afastou, assim. Desde o 7 e desde o 7 mesmo. Vocês são irmãs de mãe diferente, é isso? Exato. Aí, tá vendo? A gente até fala igual. E aí, eu falei, Dani, vem pra cá me ajudar. Aí ela pode contar. O que você tava a fazendo, Dani, na época? Na época eu tava trabalhando no escritório, também tinha acabado de formar. Eu sou 9 meses mais velha, né, que a Débora. Eu falo que eu nasci, aí a mãe dela falou, agora eu vou engravidar da Débora pra elas se juntarem. Então, eu tava trabalhando no escritório, tinha acabado de me formar, mas também com essa ideia de fazer concurso, né? Queria ser juíza, promotora, eu não sabia ainda muito bem. Mas também fui entender depois que esse nunca foi o meu sonho, assim, o direito nunca foi o meu sonho. Eu vim de uma família de advogados e é como se fosse o caminho natural a percorrer, assim. E aí eu fui. Fiz a faculdade, passei na OAB, estava trabalhando no escritório, mas já estava entendendo ali que não era o que eu queria para mim. E aí comecei a achar que eu queria fazer concurso mesmo e tal. Foi quando a Débora me ligou. E aí ela falou, eu preciso conversar com você, vamos tomar um café e tal. Aí fui encontrar com ela. E quando ela começou a falar comigo da empresa, que ela precisava de alguém para ajudar, aí eu falei, bom, acho que vai ser bom, porque aí eu vou sair aqui do escritório que eu tô, que tava pegando muito do meu tempo. Eu tinha que levar trabalho para casa no fim de semana, num negócio que não era meu, mas muito nova, né, recém-formada. Falei, bom, eu acho que eu vou, porque aí eu vou ter tempo para estudar. Eu vou ficar aqui um pouquinho, ajuda a minha amiga, e vou ter tempo para estudar. Não fico sem trabalhar. E aí, o pouco tempo já tem 16 anos, né?
E vocês já começaram assim, tendo papel definido ou não? Vocês, não, calma, vamos... Cada um foi fazendo um pouco. Não, a gente foi total no feeling, assim, do que... Ah, até o que hoje, né? É que assim, nós somos muito parecidas em termos de valores, até porque, assim, desde os 7, então a gente passou a nossa infância, a adolescência, depois a fase adulta, tudo junto, né? Eu acho muito legal isso, gente. Eu não tenho ninguém no meu ciclo de relacionamento de 7 anos de idade. Uma vez ou outra você encontra perdido aí na vida, encontrei em algum lugar. Outro dia eu encontrei o Ingo, amigão meu, que a gente brincava na rua desde os 5 anos de idade. Tipo, era de... Não maternal, era amigo de estudou assim, sabe? Mas eu encontrei uma vez em 20 anos. Assim, tem uma coisa muito legal que eu acho que, assim como nós duas, né, nós temos outros amigos desse mesmo ciclo. Isso é muito legal. Que são amigos desde essa época, mas, assim, realmente nós duas temos uma conexão, assim, muito forte. Mas uma coisa que eu acho que nos conecta muito, tanto nós duas, mas também esse ciclo de amizades que a gente tem, a gente estudou num colégio evangélico. Tá. Né? Então, os nossos valores foram muito moldados ali. Embora não tenhamos todos a mesma religião, mas ter estudado num colégio cristão, a base, né? Ter essa base, nos aproximou muito, assim. Então, eu acho que isso ajudou. Mas, realmente, assim, nós duas temos uma conexão... E aí, é o que eu estava dizendo, a gente é muito parecida... nesse sentido de valores, de sonhos, de objetivos de vida. Mas, por outro lado, nós somos completamente diferentes nas nossas personalidades. Assim. Os perfis, né? As habilidades. E aí, a gente se complementa muito. Então, meio que de forma muito natural, a gente foi se colocando num espaço dentro da empresa que tinha mais a ver com o nosso... E até, por exemplo, a vinda da Débora para São Paulo foi muito disso também. Ela é uma pessoa mais... expansiva, uma pessoa que é mais comercial, mais institucional. Exato. E eu já sou uma pessoa mais do bastidor, da operação, de estruturar a coisa. Então, nunca foi programado, pensado. Foi natural. Foi muito natural, mas usando das nossas habilidades mesmo, que a gente já tem. E quando... Vocês conseguem resumir como é que foi que vocês saíram de... Vou ali rapidinho ver se dá certo para 3 clientes. Hoje vocês são a maior no mercado, no setor. Sim. Primeiro, explica exatamente o que vocês fazem, porque por mais que vocês vendam B2B, às vezes tem alguém aqui que é B2B e talvez possa se interessar pelo negócio de vocês. Claro. E como é que vocês saíram de deixa eu tentar, vem aqui me ajudar, para hoje se consolidar como a maior no setor? Tá. O que a gente faz a gente resolve tudo que a gente fala que é de ponta a ponta do crédito imobiliário. Então, na construção civil, se você é uma construtora, uma incorporadora, uma loteadora, qualquer que seja o seu negócio, a gente tem uma solução para você. Então, a gente vai desde o início... eu preciso... eu tenho uma obra de 50 milhões e eu quero dinheiro do banco para conseguir construir essa obra aqui de 50 milhões. Tá bom, a gente vai te ajudar a formalizar, estruturar a sua operação para que você consiga esse dinheiro no banco. Depois, a gente vai pegar todos os seus clientes que vão comprar nesse apartamento. Então, o prédio que você mora, sei lá, vamos pôr que tem 30 apartamentos. Os 30 moradores ali são clientes do meu cliente. E aí, eu também cuido desses clientes do meu cliente. Eu faço a gestão dessa carteira de clientes. E vou até o final, até a hora que ele recebe do banco o dinheiro. Então, a gente se estruturou. Eu acho que uma das coisas que a gente... vamos ver se dá certo e deu certo, foi... a gente conseguiu verticalizar a nossa operação. Então, eu consigo agregar valor, porque no final do dia, quem faz só esse meiozinho aqui são... quase que os nossos concorrentes são meio que despachantes, assim. Pessoas que só passam papel, pega o documento ali e entrega ali. E isso, desde muito cedo, a gente viu que não seria um diferencial. Então, como que eu resolvo o problema do meu cliente? Como que eu agrego valor aqui? Eu agrego valor se eu pego toda essa operação aqui que coloca dinheiro no bolso do meu cliente. Então, eu tenho... a gente assinou um empreendimento há uns 15 dias, que foi um empreendimento
acho que foi 56 milhões. Então, estava sob a nossa gestão 56 milhões que o cliente ia receber. Então, olha o tamanho. Da nossa responsabilidade. E muito nova a gente falava isso, né? A gente falava, nossa, a gente tem 24 anos, se a gente não fizer isso aqui, o que acontece? Tipo, o que o cliente vai fazer? Fora, assim, que o nosso core business é Minha Casa Minha Vida. Então, é muito maravilhoso os nossos clientes Minha Casa Minha Vida. Tava falando agora isso com as meninas ali. Os clientes Minha Casa Minha Vida são, assim, muito bonzinhos. Eles realmente, assim... pode parecer clichê, mas o sonho da casa própria é um sonho que muda a vida da pessoa. Você dá dignidade pra ela, sabe? E, às vezes, é por ninguém ter pegado ele e falado assim, meu filho, deixa eu te olhar aqui direito. E aí, até eu gosto muito de etimologia, né? E a palavra respeito vem da etimologia de olhar de novo. Então, esse olhar com calma, olhar novamente pra pessoa. E aí, eu pego esse cliente e falo assim, não, peraí, deixa eu olhar de novo aqui. Você tá me falando que você não tem condições de ter a sua casa, mas tem. Olha aqui, a sua renda não é essa que você tá dizendo. Me presta o seu imposto de renda. Eu consigo aprovar um financiamento para você na Caixa. E aí, essa pessoa consegue realizar o sonho dela e levar a família dela para saneamento básico, para um condomínio que você tem segurança, que você tem lazer, que os filhos vão crescer num lugar muito mais digno. Então, é muito lindo isso, mas nem sei por que eu tô falando, já perdi, desculpa. Mas é porque você encontrou o propósito daquilo que você faz, né? Não é só sobre conseguir dinheiro num lugar e levar para outro lugar, mas é o que esse dinheiro no lugar certo ele pode proporcionar para uma pessoa. Exato. Exatamente. E por que vocês ficaram só no mercado imobiliário? Olha, eu não sei. Eu acho que, assim, é sempre multifatorial, eu né? Pimenta aqui, né? Eu nunca pensei. Não, você começou a pensar e eu falei assim, cara, quantas indústrias precisam disso? Quantas pessoas precisam de crédito? Sim. E não tem alguém pra brigar por ele, que tem um caminho, que consiga fazer isso. Existe uma razão ou não? Não uma razão pensada, mas eu acho que talvez você possa até complementar ou me corrigir. Mas a gente tem um processo que ele é muito complexo. O nosso processo não é simplesmente, aí até tirando essa parte do B2B ali com as construtoras, que tem toda uma questão. Mas até o atendimento a esse cliente, pessoa física, ele é muito complexo porque a gente está falando de financiamentos de 30 a 35 anos. Então, existe uma série de etapas que precisam ser cumpridas ali. Para pessoas, geralmente de baixa renda, que estão utilizando de recursos do governo, né? Então, tem uma série de regras que precisam ser cumpridas e a gente precisa analisar todas essas regras. Então, além do negócio em si, né, porque a gente tem uma equipe grande, a gente tem toda a parte, né, que a gente tem que tratar ali do nosso business mesmo, tem essa parte, eu preciso ter profissionais muito bem treinados para fazer isso. Então, isso meio que toma todo o nosso tempo, vamos dizer assim, e a gente acaba focando muito nisso. E acho que isso foi um dos fatores que nos levou a olhar muito para o mercado imobiliário. E eu acho que muito também disso, dessa questão do propósito, sabe? Que a gente incute muito isso na nossa equipe, na nossa cultura mesmo. De entender que a gente não está tratando ali só de números. Quando a gente assina um contrato, né? Hoje a gente já não faz isso mais, até porque também hoje é tudo digital, enfim. Mas quando a gente tem esse contato olho a olho com esse cliente que está saindo ali de uma comunidade ou, sei lá, clientes que moram uma família de, sei lá, 15 pessoas numa casa, que está ali o filho, que é a primeira pessoa que está saindo, que está comprando a casa própria. E quando ele olha pra gente e fala, nossa, obrigada, você está me ajudando nisso aqui, pra gente tem muito sentido, assim. Então, eu acho que isso também é um outro fator que nos levou a ficar nisso, a focar nisso. E a gente fala muito isso com a nossa equipe também, né? Porque quando a gente, é o que você falou, quando a gente enxergou o propósito, quando a gente entende o propósito que está ali, traz muito sentido para o que a gente está fazendo, né? Vai muito além de o mercado imobiliário ou o mercado, sei lá, da indústria.
é a gente tratar com esse cliente que tá ali mudando e transformando a vida dele e de todas as gerações que vão vir depois, né? Então, acho que tem muito disso também, além da complexidade, esse propósito que a gente encontrou nesse negócio. E é muito doido, Fabi, só complementando o que a Dani tá dizendo, porque eu sou um pouco esse porta pra fora e eu sou um pouco sonhadora, né? Eu sou mais, até o meu analista fala, um pouco megalomaníaca. E aí, quando a gente tava lá nessa salinha pequenininha e tal, e que eu liguei pra Dani, que a gente foi pra uma sala, tudo bem, era na Savassi, que é um bairro bom de BH, mas era uma salinha com 3 mesas. Uma salinha de 20 metros. 20 metros quadrados, 3 mesas. E eu falava, a gente vai ser a maior empresa desse país. E 2023, quando a gente recebeu a notícia que a gente foi o maior volume de contratação no país, a gente assustou. Mas aí eu lembrei. Eu falei, gente, mas vocês lembram que eu sempre falava que a gente ia ser a maior empresa desse país? E aí é muito doido, porque, assim, parece clichê, né? Mas se você não enxerga, você não vai alcançar. Você precisa ter essa visão antes de chegar lá. Isso é zero clichê. Mas as pessoas acham que é tão clichê que elas não valorizam essa questão da visão. É isso mesmo. E a gente, principalmente a Débora, né? Realmente, ela tem isso e é uma das coisas, porque assim, a gente sempre fala que ela é a pessoa que vai lá, ela pensa, como se tudo fosse possível, ela vai lá e vem com um monte de ideia. A gente vindo pra cá hoje, né? Eu a caminho de casa pro aeroporto pra vir pra cá, a gente tava tendo uma reunião com a nossa sócia, aí a Débora no fim de semana, ela teve umas ideias muito doidas lá, aí ela foi falar dessas ideias pra gente, aí a nossa sócia até começa a rir e tal, ela fala, não, só que é isso, assim, gente, vai ser muito legal essa minha ideia. É a ideia de uma, posso contar? Posso? Pode, vai. De uma Kombi, porque eu fiquei pensando, né, a gente tava lá juntas no Class. Eu preciso estar perto do meu cliente, eu preciso comunicar com o meu cliente. Como que eu comunico com esse cliente? Hoje o meu cliente, além de ser o meu cliente, o pessoa física, eu tenho o vendedor que traz ele também. Então eu tenho a equipe de vendas que a gente também enxerga como nosso cliente. Aí eu falei, gente, já sei, eu vou criar uma Kombi, que vai ser uma Kombi escritório, que eu vou visitar os estandes, as obras, porque eu já faço essa visita. Mas um negócio inspiracional. Primeiro, essa Kombi tem esse negócio de ser mais próximo deles, tem um negócio nostálgico. Aí eu chego perto deles, eu resolvo o problema deles, eles não têm medo de chegar perto ali. Você tirou essa Kombi de onde? Não sei. Você não tem nenhuma referência disso? Não. A Mad Coffee fez isso. Mentira. Deu muito certo. Uma Kombi também? Não acredito. Eu tava lendo algum livro. Tava lendo Comunicação 5 Estrelas. Tá. Não sei por que me veio essa Kombi na cabeça. Não sei, às vezes eu ouvi vocês falarem e não lembro. Eu falo que o Caio sabe disso. Quem tá mais tempo no Vence sabe que eu falo que meu sonho é pegar o trem da eu Marginal, já vi você falando, maravilhoso. Lotar o trem assim, ó, de Vence, de alguma coisa que eu falo, gente, isso é maravilhoso. É até engraçado. A Ana Calandra vem gravar depois, agora, e a Ana trabalhava no metrô, né? E aí, quando ela começou a falar que ela cuidava da parte de propaganda e marketing no metrô, eu falei, Ana, meu sonho era plotar um trem. Ela fala, dá muito certo isso. Porque o que vocês estão falando é uma coisa muito interessante. Inclusive, vou dar spoiler, porque a minha aula da Empuxo vai ser exatamente sobre isso, sobre campanha de vendas. O que a gente tem que pensar, né? Que quando a gente mantém uma única forma de comunicação, a gente atinge sempre o mesmo público e da mesma forma. Então, a gente tem que pensar que as pessoas, elas têm sentidos diferentes. E elas estão sempre em momentos diferentes. Então, uma coisa que chama atenção para uma pessoa não chama a mesma atenção para outra pessoa. Uhum. Então, por isso que a gente vê propaganda, por isso que existe agência de marketing. Por quê? Para fazer campanha, para eu falar com um público diferente. Eu falo a mesma coisa. E essa é a arte da venda, né? Que é a capacidade que a gente tem de vender a mesma coisa todo dia, mas contando histórias diferentes. Sim. Chamando a atenção do público de uma forma diferente. Sim. Então, toda sacada, assim, isso a gente tem que entender que cada mercado, ele vai ter uma necessidade diferente de tempo. Então, talvez um supermercado,
que tem coisas que são perecíveis, que estraga, talvez ele precisa fazer campanhas com mais frequência. Sim. Agora, quando você tem um produto que tem um ticket diferenciado, que o seu tempo de venda ele é um pouco mais longo, de quanto em quanto tempo eu preciso criar campanhas para gerar um burburinho novo? Será que às vezes é de 3 em 3 meses? Será que é uma vez a cada 6 meses? Será que é uma vez no ano? Mas criar algum auê pra alguém lembrar assim, olha, eu ainda existo, eu ainda estou aqui e vem comprar de mim porque eu estou fazendo alguma coisa diferente, sabe? É exatamente esse Away aí. E eu tô lembrando aqui também que no Comunicação 5 Estrelas, do Carmine Gallo, ele conta a história do Steve Jobs, que quando ele abriu as lojas da Apple, todo mundo falou pra ele, nossa, isso é muito doido, isso não vai dar certo. As lojas do varejo estão fechando. Você quer colocar uma loja da Apple no meio lá da, sei lá, da Times Square, isso é muito caro e tal. E ele falou, não, eu vou ter concierges. E aí foi isso que eu pensei. Eu falei, a gente precisa de concierges de crédito. Eu não preciso de analista que fica analisando o papel. Eu preciso que a minha equipe seja concierge para atender essa equipe de vendas e apoie eles a vender mais. Então, veio disso que aí a nossa que eu tô sócia lembrando. tava rindo, que ela falou, eu tô imaginando a Débora chegando, dirigindo uma Uma Kombi. Mas aí, deixa eu falar, as Kombis novas são muito legais. Maravilhoso! Tão Eu teria uma Kombi, gente, é muito legal. Nossa! Uma legal. colorida, uma amarela, A assim, antiga ó. mesmo, Chega na escola, amarela. buzinando pras crianças, chegou a mãe, Não, eles iam amar, né? Não, ia pirar. Ou ia sair correndo, tipo, não conheço essa maluca. Ou tipo, vergonha, gente, né? aquela é minha mãe. Mas é isso, a Débora é essa pessoa das ideias, e aí eu vou lá e falo, tá bom, então vamos lá, vamos ver o que a gente precisa pra ter a Kombi, ou vai ser a Kombi mesmo, vai ser uma outra coisa. Ô, Dani, sabe que isso que você tá falando é muito forte, porque existe uma grande diferença do empresário e do empreendedor. O empreendedor, todo empresário, ele pode ser empreendedor. Mas é muito comum um empresário que morre aquela veia empreendedora dele. Porque pensa assim, quando o negócio começa, ele precisa dessa veia empreendedora, que é o quê? A veia da loucura. Você não vai dormir, você vai ficar o dia inteiro pensando como eu vou vender, como eu vou fazer meu negócio. Só que chega uma hora que se você fica só assim, você explode o teu negócio porque não tem processo, não tem estrutura, então você volta pra operação. Exato. Tem muita pessoa que morre nesse vale da operação, porque ele foi tão consumido pela operação, o negócio tá tão redondo que o negócio não se inova, o negócio não cresce, ele não pensa em novas estruturas. E aí, talvez quando ele vai se dar conta que o negócio tá morrendo, já não dá mais tempo de recuperar. Então é aquela coisa, né? Primeiro vem o progresso, depois vem a ordem. Vem o progresso e vem a ordem. Só que quando você tem essa veia empreendedora, do porta pra fora, a pior coisa é você chegar dentro e a pessoa, não, isso não vai dar. Não vamos fazer isso, porque isso não vai dar certo, que você é louco, que isso não vai acontecer. E é muito comum isso acontecer. Muito. E isso mata o empreendedor. Porque ele é uma pessoa criativa, ele é uma pessoa que ele precisa dessa inovação, ele precisa dessa expansão, e eu tô falando por mim, porque isso já aconteceu comigo. Que eu sou uma pessoa muito criativa, toda hora eu tenho uma ideia nova, e eu teve uma época que eu morri por dentro. Eu chorava todos os dias. Porque eu não me sentia útil, eu não conseguia... Acho que não é nenhuma questão de se sentir útil, eu me sentia podada, eu me sentia, tipo, tão pegando uma faca e esfaqueando o meu cérebro, esfaqueando minha cabeça, tipo assim, você não... É frustrante você chegar toda hora e falar assim, não, isso não vai dar certo, não. Mas, cara... E eu sou uma pessoa, e talvez a Débora vai entender disso, que não existe não pra mim. Eu vou dar um jeito disso fazer acontecer. Eu vou dar um jeito disso sair do papel. Talvez não vai sair exatamente como foi a minha primeira ideia. Talvez eu tenha que lapidar ela um pouco mais. Mas, cara, não existe não. Existe vamos dar certo. E talvez esse seja o maior segredo de vocês duas. Porque você acabou de falar assim, não, vamos ver dessa forma. Não, eu já entendi ao longo, né, claro, de toda a nossa convivência de 30 anos. Mas principalmente... durante, desde que a gente se tornou sócios, que não tem não. Isso eu já entendi. Né? Como que você se sente em relação a isso? Em que sentido? Sempre você fala assim, não, vamos dar um jeito. Algumas vezes você vai discordar. Várias vezes eu discordo. Várias vezes a gente discorda. Porque assim, quando isso acontecer comigo, se eu passasse por cima da pessoa, porque eu tinha certeza que a minha ideia ia dar certo, é como se eu tirasse a faca do meu coração e eu colocasse nela. Então, como é que vocês fazem para que ninguém se sinta prejudicado, assim, tá passando por cima de mim, não tá me deixando, eu não tenho voz, sabe? Eu acho que no nosso caso, é muito disso, né, que eu tava dizendo.
ao longo desses 16 anos, né, quase 16 anos, eu entendi que as coisas vão acontecer, de um jeito ou de outro. Então, para mim, é muito mais tranquilo hoje do que era 16 anos atrás, né? Então, assim, eu não sinto que ela tá tirando dela e colocando no meu, assim. Eu sinto, na verdade, que é isso, que a gente precisa juntar as nossas forças para fazer aquilo dar certo, da melhor forma, sem passar por cima nem daquilo que eu acredito que precisa acontecer para que funcione de uma forma organizada, estruturada, mas para também eu não fique podando tudo que ela tem como ideia. Vai ter momentos em que eu vou dizer, não, isso aqui, peraí. Calma isso aí, aqui, calma aí, porque como ela disse, é megalomaníaca mesmo, né? Então vai ter hora que eu vou falar, não, peraí, isso Dá uma aqui, segurada. calma, dá uma segurada. Mas vai ter hora também que ela vai falar, olha, mas aí você lembra daquela vez que você falou isso, que hoje, olha como que é? E eu falo, não, realmente, então... tem que ter esse... Vai criando um histórico de confiança Exato. também, né? Isso é muito legal, que aí você vai entendendo, não, peraí, calma, ela falou não, então talvez tenha uma razão. Não, mas ela tá afirmando que isso é muito interessante, então calma, deixa eu ver um pouco mais. Isso é a maturidade da sociedade, e é muito legal que... Eu acho que isso não se aplica só ao mundo dos negócios, né? Isso se aplica a um casamento também. Sim, Total. Muito. Muito. E que vocês têm um casamento. Sociedade é um casamento. né? É verdade. Casamento. Eu quero saber pepinos. Quero saber coisas que deram errado. Nossa senhora. Aí a gente tem muito. Aí a gente vai ficar aqui até amanhã. Traga-me os cabeludos. Eu acho que o que você trouxe, né, antes de falar dessa questão da gente ficar ali debruçada na operação e não conseguir sair, né, assim, acho que é o clássico. E isso eventualmente acontece ainda e a gente precisa se policiar muito, principalmente num negócio como o nosso, que é muito cheio de detalhes e é complexo. Muda. Vocês delegam bem? Eu tive que aprender a delegar depois que eu me tornei mãe. Isso daí é até uma coisa que eu posso contar, assim. Logo que meu filho nasceu, né, há 3 anos, ele fez 3 anos agora em fevereiro. Eu, antes disso, tinha muita dificuldade em delegar, muita dificuldade. Para mim era muito difícil. Eu sempre achava que não iam fazer tão bem quanto eu, que eu precisava estar ali em cima. E aí, quando eu precisei sair, né, eu fiquei 3 meses fora da empresa, assim que meu filho nasceu, especialmente a parte que eu cuidava ali, virou o caos, assim, sem mim lá. E aí, como, né, a empresa funciona, não é que a minha parte deixou de funcionar. Isso começou a afetar todas os outros setores da empresa. né? Uma engrenagem, exato. A gente perdeu o cliente. A gente perdeu o cliente. E assim, eu não no sentido de culpa, mas eu sei a minha responsabilidade nisso, porque na hora que eu saí, não tinham pessoas que pudessem fazer aquilo que eu não estava ali para fazer. E então isso foi uma coisa que me fez entender que eu precisava delegar, que eu precisava aprender a delegar, mas aí para isso eu precisei confiar, né? Porque essa sempre foi a minha questão, muito mais do que delegar era confiar. Eu não confiava que as pessoas poderiam fazer. E o fato de eu não confiar vinha muito de eu, né, aí pensando mais, né, tecnicamente, em não treinar, em não acompanhar. Então tudo isso me fez entender que eu precisava mudar esse mindset e hoje eu consigo delegar. Assim, 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu não estaria aqui tranquilamente. Eu estaria aqui preocupada, pensando em como... E agora não, agora eu consigo ter essa tranquilidade porque eu aprendi a delegar confiando nas pessoas e confio porque essas pessoas, né, são treinadas, são capacitadas para fazer isso. Então, assim, eu tinha muita dificuldade em delegar. Muita dificuldade. E era assim, microgerenciamento mesmo. E custou dinheiro? Muito, muito. Não só dinheiro, mas também imagem, porque aí o atendimento já não ficou tão bom. Então, a gente passou por... eu precisei, né, passar por isso para enxergar. Porque até então, como eu estava ali o tempo inteiro, e aí não foi assim, eu voltei dessa licença que eu tirei... E tá, né, tudo bem, agora eu consigo continuar aqui 100%. Não, porque eu tinha um bebê que precisava de mim. Então, nem se eu quisesse eu conseguiria ter aquela presença que eu tinha antes, né? Então, meio que na marra, eu tive que aprender a delegar.
A Débora já é mais, né, já tem uma facilidade maior, assim, mas pra mim foi muito difícil. Então, assim, o principal perrengue é isso, assim, da gente o tempo inteiro fazer esse exercício de sair da operação e ir pro estratégico, assim. E saber dosar também. E treinar o tático, né? E saber dosar também, porque eu acredito que a gente não pode sair 100%. Eu acho que é importante a gente ter o nosso olhar ali, até para entender o que está acontecendo, né? Quais são as dores do cliente, mas também da equipe. Então, sair 100%. Mas eu tenho muito essa coisa de não conseguir estar só um pouquinho. Então, isso vira e mexe é um problema para mim, mas que ao longo do tempo eu fui trabalhando e hoje, para mim, é muito melhor. E, geralmente, os perrengues vêm por isso. Porque eu acho que na hora que você tá ali, no olho do furacão, assim, você não consegue ter essa visão estratégica, né? Então, eu tenho que sempre me policiar para não ficar muito operacional. Então, para mim, isso é o mais difícil. Eu não sei... O maior perrengue, eu acho que eu sofri foi quando eu vim para São Paulo, porque foi numa situação ruim, a gente estava saindo, a empresa tinha começado, porque a gente quebrou em 2015 e as meninas não gostam muito, não gostavam muito que eu falava quebrou, porque fica parecendo tipo assim, saiu devendo, não é nada disso, mas a empresa não se pagava mais. A gente colocava todo o dinheiro, pessoa física que tinha, a gente colocava na empresa. E eu lembro assim, Quanto tempo vocês ficaram no vermelho? 2 anos, né? 1 ano no vermelho e 1 ano sem receber nada, mas a empresa voltou a se pagar. Ela só não nos pagava. Só não nos pagava. Mas ela se pagava. Mas Como vocês fizeram nessa época? Não, no vermelho, assim, a gente deixou de pagar o nosso plano de saúde para pagar o plano de saúde da equipe. Assim, estrategicamente, o que a gente fez foi... como a gente vinha de um mercado, né? E tínhamos concorrentes, assim, que passaram pela mesma coisa, porque o que aconteceu foi, de uma hora para outra, o nosso principal parceiro, né, que é o banco, chegou pra gente e falou, olha, não tem mais como a gente pagar vocês o que a gente paga hoje, e cortou a nossa remuneração, né, aquilo que a gente recebe do banco, em 50%. Então, de uma hora para outra, a gente se viu com um faturamento reduzido pela metade. E tendo os mesmos custos, né? Isso foi a cereja do bolo, porque, como eu te falei, as construtoras que eram nossos clientes tinham quebrado, a gente tinha juros altos no país, não estava emprestando, a Copa, que foi péssima para o nosso mercado, assim. Então, a cereja do bolo foi a gente tentando ali, então, tipo, você tá afogando, aí você vem e toma um ar. Aí aconteceu isso que a Dani falou. Aí nessa hora, a gente desesperou, falou, não, a gente vai ter que fechar as portas, não tem como, o que a gente faz? Só que nós tínhamos concorrentes que a gente não enxergava como concorrentes, que eram, a gente sempre trocava, então a gente conversava, a gente fazia almoços em que a gente dividia, então a gente falava sobre melhores práticas, o que você está fazendo, como que você está fazendo aqui. E aí, essas pessoas também estavam passando pelo mesmo que a gente estava passando naquele momento. Então, a gente pensou, vamos nos unir, né? E aí, a gente fez uma fusão entre 3 empresas, que inicialmente eram concorrentes, mas que sempre tinham nessa coisa da parceria. A gente fez uma junção que, na verdade, a princípio, a gente pensou assim, vamos dividir o espaço? A gente vai dividir o espaço, a gente vai dividir a equipe, mas cada um com seus clientes. Então, você dilui o custo e mantém a receita. Exato. Uhum. E aí, a gente fez assim. Só que, assim, foi caótico. Foi caótico, porque eram 3 empresas com culturas diferentes. No início, éramos em 9 sócios. Nossa. Você imagina 9 pessoas que não se escolheram, que foram, assim, foi uma contingência. Foi a situação pra fez sobreviver. com que a gente, para sobreviver... Então, assim, foi caótico. E a gente sempre brinca, porque Tá eram... assim ainda? Não, eram 5 homens e 4 mulheres. Os 5 homens desistiram pelo caminho, assim. As coisas foram acontecendo, eles não deram conta. E nós 4 continuamos. E aí, assim, eu lembro... Na verdade, nós 4 sempre fomos quem tocou o negócio, né? E aí, até por isso que hoje a gente gosta muito de falar pra mulher. Porque...
a gente enxerga uma força nessa questão do feminino, assim, do cuidado, do eu vou fazer e vai dar certo, e tudo bem que tá um caos, mas eu vou organizar isso aqui, e eu vou usar a minha intuição, porque eu acredito que isso vai dar certo. Então, eu lembro que a gente ia embora pra casa todo dia chorando mesmo. Eu pegava meu carro e eu ia chorando pra casa. Eu era, né, ainda muito nova, porque eu tinha uns 27, 28 anos quando isso aconteceu. Foi em 2015. Mas, assim, eu voltei a depender dos meus pais, né? Eu lembro que o meu marido hoje, na época, namorado, ele tinha que pagar tudo pra mim, porque eu não tinha de onde tirar. Eu tinha que pagar as contas da empresa. Então, assim, esse momento foi, assim, perrengue. O maior de todos, sem sombra de dúvidas, foi esse. Era desesperador, porque a gente tinha que pagar as pessoas. E aí, de uma hora pra outra, a gente teve que desligar um monte de gente da empresa. E eram pessoas que a gente gostava, mas que a gente tinha que sentar, olhar no olho daquela pessoa e falar, olha, eu gosto de você, eu gosto do seu trabalho, mas eu não tenho como te pagar. Eu preciso te demitir. A gente passava mal uma semana pra demitir cada pessoa. Pra demitir as pessoas. Então, assim, foi muito difícil. Mas, por outro lado, tudo que a gente conquistou hoje, se a gente não tivesse passado por isso, a gente não teria metade, assim, do que a gente conquistou hoje, certamente. Porque a gente começou a enxergar ali um monte de deficiências que a gente tinha e que a gente precisou corrigir. Inclusive pessoais, assim, né? Questões pessoais, que claro que a maturidade também, né, vai fazendo a gente crescer e melhorar, mas que esse perrengue máximo que a gente passou ali forjou mesmo, sabe? A gente precisou encontrar ali uma luz no fim do túnel. Eu lembro que eu falava assim, gente, eu quero dormir e acordar daqui a 6 meses, com tudo resolvido. Só que, assim, passaram-se 6 meses e não estava tudo resolvido, né? Foram 2 anos até que a gente conseguisse respirar. E se a gente não tivesse, assim, eu não sei nem se é resiliência, eu não sei nem o que é. A gente acreditava muito, assim, Tinha muito. Deus nessa relação? Tinha Deus, não tanto quanto hoje, mas tinha Deus. E tinha, assim, uma certeza que eu não sei de onde vinha e que hoje eu sei que era Deus, mas naquele momento eu ainda não conseguia ter essa percepção de que ia dar certo, de que a gente tinha que fazer aquilo e de que ia dar. Assim, era uma certeza muito grande, assim, que falava no coração mesmo, olha, vai dar certo. Persiste, E os familiares de vocês tentavam desanimar vocês? Total, o tempo inteiro. Que foi o que aconteceu também quando a gente foi criar o Mira, né? O Mira foi outro momento. Assim, a Dani tá contando isso tudo e isso realmente foi um grande perrengue, mas o meu perrengue continuou quando eu vim para São Paulo. Porque eu tinha me separado, eu namorei em BH por quase 13 anos, me casei, acabei me separando e aí eu vi a oportunidade de cuidar da empresa aqui em São Paulo como uma oportunidade também de refazer minha vida. Foi quando conheci a Rô, que a gente morava no mesmo prédio. Só que assim, eu nunca tinha morado sozinha na vida. Aí eu vim para São Paulo, uma empresa que não estava estabelecida aqui, que tinha começado a voltar lá em Minas, mas em São Paulo não tinha nada, então eu tinha que me provar de novo. E numa cidade nova, enfim, tudo novo. Aí o meu perrengue continuou aqui por um tempo para eu conseguir me estabilizar aqui. E aí foi muito difícil. Aí quando a gente fala da cultura e tal, as meninas não entendiam, tipo... não, mas tem que trabalhar domingo. Não, mas a gente não trabalha domingo. Tá bom, mas aqui em São Paulo o povo não quer saber se é domingo 10 horas da noite. Tipo, gente, independente se é certo, se é errado, vocês querem atender o cliente de São Paulo? É assim que funciona. Então, teve uma briga muito minha também de mostrar pra elas essa realidade que eu não conseguia mostrar, né? Aí eu precisei melhorar minha comunicação também. Mas aí, quando a gente foi abrir a Mira, que... um pouco mais de um ano, que é a nossa escola de educação para mulheres empreendedoras,
todo mundo de novo. Não, mas você já tem uma empresa que já dá certo. Pra que vocês vão mexer com isso? Vão mexer com, né, com mais uma coisa e tal? Você já tem muita coisa pra fazer. Já deu um ano, já? Já deu um ano. Foi no início de 2024. 2024. É. E assim, isso que a Débora tá falando, foi muito mais fácil pra gente lidar com isso há um ano do que lá atrás, quando a gente decidiu que a gente ia ter uma empresa, né? Porque, por exemplo, no meu caso, minha família foi totalmente contra. Ah, não, mas você fez 5 anos de faculdade, você precisa passar num concurso, o que você vai inventar de ir para uma empresa que você não sabe se vai dar certo? Então, assim, eu via isso o tempo inteiro, de todo mundo. E agora, né, com a Mira, eu acho que foi mais fácil, até porque essa maturidade trouxe pra gente esse entendimento de que as pessoas estão ali, muitas vezes porque elas... a gente sempre fala isso, né? Que o nosso movimento denuncia a falta de movimento do outro. Sim. Então, muitas vezes as pessoas não querem que a gente faça inconscientemente, não é uma coisa consciente, mas elas não querem que a gente faça porque isso vai escancarar a falta de movimento delas. E também tem uma questão de cuidado, né? Eu não quero que você... que você passe por uma... que você vai se frustrar. Você, né, tá com a sua vida aqui redondinho, uma empresa que funciona, tá aqui. Agora você vai abrir um negócio novo. Então, assim, eu entendo, né? Eu entendo isso, mas é o que mais acontece, assim. Até hoje, das pessoas falarem, nossa, mas por que você tá fazendo isso? Não inventa moda, não vai fazer isso não, pra quê? Só que hoje a gente já tem uma maturidade de entender que a pessoa tá falando muito mais dela do que da gente, e quando não é um cuidado. Mas a Mira, principalmente, né, que foi uma decisão mesmo, porque, por exemplo, no caso da Global, né, da nossa primeira empresa, não foi que a gente sentou e falou, vamos abrir uma consultoria em crédito imobiliário. A vida foi nos levando para isso. A Mira não, a Mira foi uma decisão, foi uma escolha. A gente falou, a gente quer fazer isso. Então, assim, não tem nada e nem ninguém que vá falar qualquer coisa que vá, de alguma forma, nos afetar. Mas uma das coisas muito legais, assim, que tem... Por mais que são duas coisas completamente diferentes, tem muita congruência. Porque no dia que eu conheci vocês duas, que vocês vieram pra fechar em Push, e aí vocês começaram a falar de todo o projeto da Mira e tudo mais, era a vontade de vocês de transbordar, Exato. de contribuir, de fazer a diferença. Que tem aquele mesmo propósito de também fazer a diferença É verdade. na outra empresa de vocês, Exato. que é, né? É verdade. Então, por mais que são negócios completamente diferentes, o coração vibra pela mesma coisa. É verdade. É. E, Fabi, até olha o quão importante é o seu trabalho como mentora, de na hora que você foi uma das pouquíssimas, assim, ó, a gente conta nos dedos das mãos as pessoas que falaram, que legal, isso vai dar certo, vem aqui que eu vou te ajudar. Você não imagina o valor que isso tem pra gente. Assim, muito obrigada mesmo, porque uma coisa e energia não mente, né? A energia não mente. Então, mas a Fabi, é claro que ela vai falar isso, porque ela é mentora de vocês? Não. A energia não mente. Então, quando você falou pra gente, não, eu vou ajudar vocês, eu vou empurrar vocês do precipício, do penhasco, eu vou empurrar do penhasco, mas eu vou junto. E realmente você fez isso, e tipo, a Mira, ela existia, porque quando você fala assim, já fez um ano, ela existia, mas ela não existia, porque a gente nunca tinha vendido. E aí foi você que falou, não, peraí, eu vou empurrar vocês aqui que vocês vão ter que vender esse negócio. Continuamos assim, né? Continuamos. E aí, muito obrigada, assim, muito mesmo por você ter acreditado no nosso sonho, porque a gente vai honrar sempre, porque realmente pra gente tem muito valor. Mas você sabe que, assim, é diferente quando eu olho uma pessoa que eu vejo que ela é criativa em abrir diversas coisas, mas não pela razão certa.
Então ela quer abrir porque ela quer fazer dinheiro e ela tá desesperada. Então é aquela criatividade que ela não tem muito fundamento. Então você olha isso, você já sabe que, calma, isso, dessa forma como você quer fazer, não vai dar certo. A diferença é que quando você quer transicional, você quer incremental, você quer ir para um caminho um pouco paralelo, mas pelas razões certas. Sim. Então não tem como dar errado. Não tem. Vai ter dificuldade, vai ter desafio, vai ter Nossa. processo de aprendizagem. Isso vai ter sempre, independente de qualquer coisa. Mas não quando a gente quer sair desesperado, tirando o coelho da cartola a qualquer custo, porque tudo bem, às vezes você pode ter um pequeno resultado, ele vai te ajudar a apagar algum incêndio, mas a longo prazo, será que é tão sustentável desse jeito? Então, quando vocês sentaram, eu lembro até hoje, lá na mesinha, lá embaixo. Foi. Né? Eu falei, mas por que vocês querem fazer isso? E aí vocês contaram toda a motivação de vocês, o propósito. Não tem como dar errado, sabe? É. Exato. E como que tá sendo essa jornada? Então, a Mira, ela já existia até na nossa cabeça há muito tempo, porque a gente sempre gostou dessa questão de desenvolver as pessoas, né? Eu tenho muito isso e eu sempre apliquei muito isso na nossa primeira empresa, na equipe, né? Então, eu sempre gostei de trazer coisas, de, assim, ver o crescimento da pessoa, não só na parte técnica, mas, assim, de alguma forma, inspirar, né, influenciar para que aquela pessoa saia dali melhor do que ela entrou, isso sempre me motivou muito, eu sempre gostei de fazer isso. E aí chegou uma hora que dentro da Global eu já não tinha mais muito como oferecer esse meu lado. E aí, numa conversa, né, a Débora também tem muito isso e principalmente ela tem muito essa coisa do vamos enxergar um negócio maior. Vamos ter aqui um sonho grande. Porque vai dar o mesmo trabalho. Se sonhar pequeno ou sonhar grande, vai dar o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande aqui. E aí, ela falou, olha, então, por que a gente não vai tirar isso do que a gente faz aqui hoje, que é só para dentro da nossa empresa, e vamos levar isso para outros lugares? E aí, o que a gente quis fazer foi falar com a Débora e a Dani de 15 anos atrás. Com essas mulheres que estão lá começando e que ainda não sabem muito bem, que estão ali pelo feeling mesmo, pela intuição. E o que a gente quer entregar para elas é o nosso tempo, né? São esses 15 anos, 16 anos de experiência que a gente tem fazendo isso, né? Claro que com também erros, acertos, mas com resultado no final, né? Então, a gente fala isso, que a Mira já existia antes, mas a gente ainda não sabia muito bem como fazer isso, né? Como que a gente vai colocar isso para fora? Como é que a gente vai transbordar, né? O que a gente já sabia, mas o como a gente precisava de um caminho. E aí foi quando você apareceu pra gente e nos deu, assim... Eu falo sempre, né, que a gente se inspira muito em você, na sua entrega. E quando a gente conversa com as nossas mentoradas, né, do Mira Club, e elas falam pra gente a importância, né, porque muitas vezes a gente acha que o que a gente sabe é tão normal pra gente que a gente acha que não tem valor, né? E aí, quando a gente senta com cada uma delas e a gente conversa e aí elas começam a falar, a gente lançou em dezembro, né? Então, assim, tem menos de 3 meses e elas já contam pra gente dos resultados, do que elas estão alcançando. Aquilo pra gente tem tanto significado, assim, é tão, tão forte. Não vale muito mais do que o seu próprio resultado? Muito mais. Muito, mas muito mais, assim. E a gente fala com elas que a gente abraça o sonho delas como se fosse nosso, assim. Porque a gente sabe da importância que aquilo tem, né? E é justamente isso, eu pensando na Dani de 15 anos atrás, tendo alguém pra pegar na mão dela e falar, olha, vai por aqui, o quão valioso isso é, né? E aí, quando elas falam isso pra gente, né, eu fico pensando, nossa, então, possivelmente eu sou pra ela o que a Fabi é pra mim. Né, essa inspiração, essa pessoa que vai orientar. E aí, quando a gente tem esse feedback, assim, vale mais do que qualquer coisa. Então, é isso. Pra gente, o que a gente transborda é todo esse conhecimento, né, que a gente acabou tendo aí ao longo das nossas experiências práticas, mas é principalmente essa vontade de fazer com que essas mulheres cheguem lá
e alcancem a liberdade, a prosperidade, a possibilidade de, por exemplo, estar aqui conversando sem ter que preocupar com as coisas que estão acontecendo lá, porque a gente sabe que tem uma empresa que está formada e que funciona mesmo que a gente não esteja. Então, dá para essas mulheres essa... Esperança, né? E assim, a gente fala muito também com elas sobre qualidade de vida. E a gente fala, é difícil, é muito difícil, mas pode ser leve. Sim. Então, a gente quer entregar justamente isso para elas. E quando a gente vê que a gente conseguiu... Mesmo que seja, assim, em uma frase, né? Às vezes uma mensagem no WhatsApp que elas mandam já vale, assim, sabe? Aí eu fico pensando que já vale tudo aquilo que a gente passou lá no início, lá em 2015. Que Deus estava formando a Como é gente. que vocês poderiam fazer tudo isso com elas? Poderiam ensinar se a vida fosse só maravilhosa? Exatamente. Não tem como. Não tem. Então, eu acho que a mira é como se fosse mesmo pra gente... Deus falando, olha, deu certo, agora passem isso pra frente, esse é o propósito de vocês, passem isso pra frente da melhor forma e façam com que outras pessoas cheguem lá, assim como vocês chegaram. Então, o nosso propósito com a mira certamente vem muito desse propósito anterior que a gente conseguiu sentir e que hoje a gente consegue transbordar. Maravilhosa. Muito inspirador. Parabéns, meninas, pela história de vocês. Obrigada. É muito legal. Até eu que tô aqui do lado, que já convivo há um pouco tempo, né? Assim, um pouco mais de tempo. Saber um pouco mais um detalhe. Quando eu conheço vocês, assim, quando vem novas mentoradas, a gente vai se aproximando. É muito legal que a primeira coisa que eu conheço de vocês é o que deu certo. Sim. E é muito inspirador. Mas a gente acaba se inspirando mais pelo que não deu certo e como que a gente fez pra superar isso. Porque isso mostra caráter, isso mostra valor. Quando você fala assim, cara, eu parei de pagar o meu plano de saúde pra pagar o plano de saúde dos meus funcionários. Então isso mostra muito coragem. Isso mostra muito, 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 muito. Então, eu sempre falo que eu sou muito grata por Deus me colocar mulheres maravilhosas no meu caminho. Vocês são duas maravilhosas que estão no meu caminho. É uma jornada incrível, é um prazer imenso estar ao lado de vocês duas. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final. Nossa Senhora, até emocionei aqui. Fábio, eu acho que a mensagem final é que se Deus colocou no seu coração aquele sonho, é porque é pra você. Eu acho que essa coragem, essa vontade de fazer dar certo. E claro que a gente tem dúvidas, mas né, assim, para e conversa com Deus, tem intimidade com Ele e pede para Ele para te orientar, porque quando as pessoas falam a decisão que Deus quer para você, né, para sua vida, ela tem paz. E a paz, ela não significa que vai ser tudo certo, que vai dar tudo certo, que você não vai ter problema. Você vai ter problema, mas você vai ter uma paz no seu coração. E é isso, assim, eu deixaria isso. Que se esse sonho pulsa no seu coração, se Deus colocou lá, é que é pra você. Tem potencial. Tem. Eu queria só completar, pegando o gancho do que a Débora falou, e falar para as pessoas que é necessário também proteger sua confiança, né? Não demais. Porque o que mais vai ter é gente para falar que aquilo não é para você, que não vai dar certo. Às vezes a sua resistência interna também vai te falar isso, né? Vai te falar que, olha, hoje não precisa, hoje você pode, você não precisa fazer isso desse jeito, hoje você pode descansar. A nossa resistência é muito poderosa também, né? Então, a gente tem que entender que quando a gente vai subir um degrau, essa resistência vai vir com tudo, né? Eu falo que para descer, todo santo ajuda. Então, é para subir mesmo que você vai precisar se proteger sua confiança, ter essa certeza, que é o que a Débora falou, se tá no seu coração. Então, garanta que você vai fazer, independente do que vão te dizer, do que você vai sentir, das dificuldades que vierem. Proteja a sua confiança. E é isso, né? Eu acho que, além dessa paz, né, que a Débora falou,
quando a gente encontra esse propósito no que a gente faz, né? O que você falou dos motivos certos, já é o primeiro grande passo para proteger essa confiança e saber que você vai chegar lá do outro lado melhor do que você entrou e certa de que você vai conseguir. Então, é isso. Complementando o que a Débora falou, proteger a confiança é muito importante também. Muito bom. E pra galera de casa acompanhar vocês? O meu Instagram é @decalil, com K-A-L-I-L. Tem o nosso podcast também, o Miranelas, que a Fabi maravilhosa também gravou. E o meu Instagram é @Daniela, com 2 L's, Aires, com Y. E tem o Instagram da Mira, né? Que é @mira.educação. Sem cedilha e sem A gente deixa aqui também na descrição. Jenny, anota tudo pra gente deixar aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sigam as meninas, elas são muito inspiradoras. Tem um conteúdo lá da mentoria das meninas, que também tem um perfil muito legal, que compartilha muita informação. Tenho certeza que elas vão contribuir muito na jornada de vocês. Vai lá no Instagram delas, falam que vocês vieram do Café com Joia, que vocês gostaram do episódio, que eu tenho certeza que elas vão saber disso. E a gente se encontra no nosso próximo café.